Boa noite a todas, a todos. Sempre com muita alegria e paz no coração que nós viemos até essa casa para mais uma conversa sobre os ensinamentos que o Jesus, nosso Mestre, nos trouxe através dos pedidos do nosso Pai Maior. Como todos sabem, nós estamos passando pelo Setembro Amarelo, né? E Setembro Amarelo, para nós, além de significar um mês para valorizarmos a nossa vida, se faz necessário que ele também seja um mês para que digamos não ao suicídio. E para que possamos ter essa atitude, ter esse pensamento em nós verdadeiramente primeiro precisamos saber que nunca estamos sós. Mesmo quando nos olhamos sozinhos, ainda assim não estamos sós. Fomos criados pelo Pai para que tivéssemos uma vivência social, comunitária, uma vivência de comunhão com os nossos irmãos, sendo estes qualquer um que possa de nossa vida compartilhar, independente de relações familiares ou consanguíneas. Deus nos fez seres sociais, que é para que aprendêssemos e para que ainda continuemos a aprender e a exercitar a união, o respeito para com o outro, o amor para com o outro. E assim sendo, nós nos sentirmos também amados. Porque ainda não temos a capacidade de sentirmos plenamente o amor do Pai. Porque nós queremos coisas mais materiais, tangíveis, as quais nós, de preferência, possamos ver, tocar. E quando aparentemente estamos sozinhos, nos parece que, se não tivermos firmeza em nosso pensamento, estamos abandonados. E aí, eu gostaria de lembrar-lhes 3 historinhas sobre o nosso Mestre. Uma já é muito conhecida, que são das pegadas na areia, né? Conta-se que um jovem caminhava lado a lado com Jesus e sempre que ele olhava para trás, ele via as pegadas dos 2 na areia, né? 4 pés ou 2 pares, né, de pés na areia, marcando então a trajetória deles. Porém, teve um momento em que o jovem olhou para trás e só avistou 2 pegadas. E aí ele clamou ao Senhor e disse: Mestre, como tu me abandonaste? Agora que eu estou mais precisando de ti, tu me deixas sozinhos? E aí o mestre vem e diz para ele: não, eu nunca te abandonei.
Mas como se eu olhei para trás e só haviam 2 pegadas? E o mestre então lhe disse: essas 2 pegadas eram as minhas. E ele provavelmente deve ter perguntado: onde é que eu estava? Né? Como? Por que era tua e não era a minha? Jesus então lhe disse: eu estava te carregando no colo. E aí, dentro dessa visão de não estarmos sozinhos, há também no livro do Chico Xavier, pelo espírito de Nélio Lúcio, Jesus no Lar, é um livro que nos traz várias histórias contadas por Jesus na casa de Simão Pedro, nos fins de tarde, lembrando-nos até o Evangelho no Lar, né? Eles se reuniam e contavam alguma coisa, Jesus ensinava-lhes ali. E certa feita, Jesus então começa a contar-lhes uma história. E a história, eu vou falar bem resumidinho, né? Ela só traz um detalhe, que é 2 homens que caminhavam de um lugarejo ao outro, que estavam já adoentados e que precisavam chegar nesse outro lugar. Porém, estava muito frio. E os 2 estavam se segurando, né? Naquela estrada, caminhando lado a lado, sentindo, certo, aquele nosso vento sul bom, né? Que entra assim até no pensamento, deixando a gente bem gelado, né? Quase desistindo, mas sabiam que se desistissem, ali mesmo morreriam. E continuaram. Só que em determinada parte do caminho eles encontraram uma criança abandonada, deixada ali para morrer, já muito fraquinha. E um deles olhou e continuou. O outro, porém, parou e percebeu que a criança ainda vivia. O que já estava mais à frente olhou para trás e disse: vamos, não temos mais tempo, estamos doentes e não podemos carregar mais peso algum. Vamos embora, vamos rápido. E eles foram. E ele foi. Não quis saber do menino, da criança ali. Mas aquele que parou e observou não conseguiu abandonar. Pegou a criança no colo, abraçou em seu corpo e continuou, muito lentamente, mas continuou a caminhada. Se morrer, morremos os 2 juntos, pensou ele, né? E eis que, não com tanta demora, chegaram ao lugarejo. Lá, ao entrarem numa hospedagem, procuraram pelo tal amigo que havia partido, né? Mais apressadamente, que com certeza já deveria estar lá. Não o encontraram. Ficaram preocupados, mas pensaram, ele pode estar em outro lugar. E ali passaram a noite. A criança e ele, que haviam superado aquela caminhada fria e gélida. Porém, na manhã seguinte, eles perceberam, né, que havia um mundinho na cidade e ali, então, descobriram que havia sido encontrado morto o amigo que partira antes mesmo deles. Porém, na ansiedade de logo chegar, acabou pegando o caminho errado e morrendo no frio.
Resultado: se nós tentarmos fazer a nossa caminhada sozinhos, será muito difícil e será muito fácil nos perdermos. Porém, quando percebermos a importância daquele abraço entre a criança adoentada e o homem também adoentado, a troca da energia, do calor que havia entre os dois corpos ao se unirem, salvou a vida de ambos. Porque só quando nós nos unimos ao Pai, ao Mestre ou aos nossos irmãos de caminhada é que nós nos fortalecemos. Sozinhos nós não somos nada e precisamos então perceber que sempre teremos alguém a nos olhar, alguém a nos guiar, alguém a nos orientar e cuidar. Mas, infelizmente, mesmo com a dádiva do esquecimento que Deus nos dá para cada encarnação, nós temos muitos de nossos irmãozinhos que ainda assim sentem um grande dissabor pela vida. E nós temos a obrigação de estarmos junto a eles, não para julgar, não para apontar, mas para aquecê-los. E de preferência, tentarmos mostrar a eles que mesmo quando estiverem sozinhos, Deus nosso Pai, Mestre Jesus e os seus mentores estarão com ele. Porque as pessoas que hoje, e quando eu falo pessoas, meus irmãos, nós precisamos entender que se tratam de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos que estão a cada 40 segundos nesse mundo se matando, tirando a sua vida normalmente pela solidão, pelo desespero e principalmente por acreditarem que ao matar os seus próprios corpos, com ele morrerão. E é necessário que nós nos façamos compreender e façamos dividir o conhecimento que temos de que a vida não acaba. A morte é apenas uma passagem, uma troca de roupa. Ao morrermos, enterramos, deixamos a vida do nosso corpo. Porém, nos mantivemos vivos como espíritos que todos somos. Por isso, matar-se não é e jamais será a opção para acabarmos com as nossas dores, angústias, medos e tantas outras causas de
solidão, de angústia, que deprimem a mente dos nossos irmãozinhos carentes de conhecerem a razão de suas dores. Razão essa que poderá fazer com que eles compreendam que são possíveis de passar por cada uma de suas dores. Porque Deus conosco sempre está. O suicídio é a segunda causa de morte no mundo. Entre 2024 e 2025, os dados são de que uma pessoa, como já falei, a cada segundo, a cada 40 segundos, se mata no mundo. 800 mil pessoas por ano. É a população de muitas vilas, né? Se a gente for considerar. No Brasil, o Brasil está para o mundo em 8º lugar em suicídio. Pessoas de 15 a 29 anos é uma grande parte desses que retiram a vida aqui na Terra. E as pessoas de mais de 60 anos são as mais propensas também, pela solidão, pelo abandono, e pelo pouco conhecimento do que nós já temos certeza. A vida não acaba. Precisamos usar essa vestimenta carnal até os últimos segundos da nossa estadia nesse planeta, para que assim, quando o nosso prazo verdadeiramente de experiências, de tratamento nesse hospital, de crescimento nessa escola chamada Terra, nós então possamos retornar às áreas do plano espiritual da qual nós pertencemos. Morrer não é a solução dos nossos problemas. Morrer é procurar uma estrada que não tem fim. Precisamos, por isso, amar e mostrar o valor do amor, da vida, daquele que nos trouxe através do Mestre Jesus o esclarecimento e o consolo, para que então, com as armas da fé, da certeza de que nunca estamos sós, possamos progredir nessa escala reencarnatória. O Espiritismo vem para nós como o terceiro consolador. Nós tivemos Moisés, que começa a falar sobre a vida nesse plano, sobre
os desígnios de Deus ou do nosso Pai. Depois, nós tivemos Jesus que vem e nos amplia mais os esclarecimentos que Moisés nos trouxe. Porém, a luz não se revelou por completo. E sabem por quê? Porque nós não teríamos ainda a capacidade de compreender. Mas Ele nos deixou todo um programa educacional para o nosso ser. E aí então nos veio o Espiritismo, que vem esclarecer, que vem consolar através do Evangelho redivivo do Mestre Jesus. Conseguindo então, com maior clareza, interpretar tudo aquilo que o nosso Mestre nos deixou. E então, assim, começar a nos mostrar que precisamos, para manter a nossa vida com bons frutos. Frutos estes que alimentarão o nosso ser íntimo, a nossa alma. E ao retorno da pátria espiritual, o nosso espírito. Para tanto, nós precisamos lembrar da fé. A fé que consola, a fé que tem que ter a paciência de esperar. Porque fé significa eu confio, eu acredito, eu me entrego a Ti, Senhor, neste momento em que a dor parece ser maior do que eu. E as nossas dores cessarão. Também é necessário que cultivemos em nós a esperança, porque só a espera com boa vontade, a esperança acalenta. Ela nos fala da eternidade da vida e ela nos diz: calma, calma, porque tudo passa e nós somos eternos. O que é uma noite de dor para quem tem a eternidade para encontrar a verdadeira felicidade ou luz da vida? Porém, é necessário aceitarmos a caridade daqueles que nos alimentam, que nos dão o carinho, que nos dão o afeto, o apoio que necessitamos. E ao mesmo tempo se faz necessário sermos caridosos para com o outro, como foi o homem que salvou a sua vida por abraçar e resgatar uma criança que também estava perdendo a sua. E os dois, unidos nessa doação caridosa de amor, se salvaram. E por último, precisamos procurar a verdade. A verdade é aquela que entra com a sua luz
que limpa todos os ambientes e nos mostra a sua verdade, um corpo cheio de necessidades, o nosso corpo. Quando nós nos olhamos com a verdade, quem sou eu? Por que me sinto tão sozinho? Me isolei do mundo? Separei o mundo de mim? Não estou sendo quem eu deveria ser? Todos acreditam que eu seja feliz. Mas eu me sinto feliz? Por que engano a todos com tantos sorrisos e gracinhas? Justamente para não olhar para a minha própria tristeza? E quando de repente nos vimos na escuridão, achamos que Deus se afastou de nós. Oh, como somos seres de pouca fé. Muitas vezes Deus nos deixa na escuridão para que sejamos poupados de vermos as nossas próprias chagas. E ainda assim, quando por Ele oramos e pedimos, Ele nos traz a fé e diz: calma, confia, Deus está contigo, Ele vai te ajudar, espera um pouquinho, a luz vai voltar. Espera com a esperança que chega e diz: calma, porque Deus é Pai, ama, porque o amor é o que cobre a multidão dos nossos pecados. Seja caridoso, seja bondoso consigo mesmo e para com o próximo, sem julgá-lo, apenas o amando. E enfim, a verdade se fará luz, mas a luz de acordo com as nossas possibilidades de enxergá-la. Porque se toda a verdade se fizer, nossos olhos não poderão acompanhar a luminiscência dessa luz. Por isso que ela vem sempre de forma gradativa, para que ela não venha a nos ferir, e sim apenas nos mostrarmos um novo amanhecer. É assim que o sol nasce para nós todos os dias. É assim que Deus caridosamente nos traz um novo amanhecer. E nos mostra que a noite também é especial. É o nosso momento de refletirmos e de nos valorizarmos, porque estamos vivos e podemos e devemos ser amanhã melhor do que fomos hoje. A escuridão é para que não ficamos nos prendendo no dia que passou, mas que nos preocupemos, não seria nem bem a palavra, mas que esperemos o dia de amanhã com vontade, com certeza de que esse intervalo da escuridão possa nos fazer mostrar a nossa confiança e a nossa certeza no Pai,
Certeza essa que nos fará sentirmos jamais sozinhos, mesmo em nossa solidão. Porque a luz estará conosco e a escuridão virá para o nosso repouso. Que Deus, nosso Pai, a bênção do Mestre, possam recair por todos os lares e que ela seja o suficiente para que possamos perceber a necessidade dos nossos irmãozinhos de receberem o carinho, o afeto, para que sejam sustentados através desse nosso amor e da nossa fé, que ao ser partilhada com o outro, poderá lhe aquecer o coração, poderá derreter seus medos e poderá, se não curá-lo plenamente, mas dar-lhe força para chegar até o fim da sua caminhada, sem precipitar a ida para o plano espiritual. Porque a vida continua, as dores, os sentimentos, os pensamentos continuarão conosco até nós nos trabalharmos para modificá-los. E não será a morte do nosso corpo que fará isso por nós. Então, que possamos trazer a mensagem de Jesus para que todos possamos ter mais fé, mais esperança, mais caridade e assim encontrarmos as nossas verdades e com elas ou apesar delas optarmos em continuar a nossa vida como progressão do nosso tratamento, do nosso atendimento no hospital terrestre. Gratidão a todos e mais uma vez que a luz do Pai nos acompanhe. Obrigada.